Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje prepara a pipoca, porque a gente vai falar do filme American Underdog. É um filme muito bacana, que vai falar de superação, vai falar de jogo, vai falar de esporte. E a gente está aqui para comentar um pouco e falar nossa visão espiritual do filme, porque o filme não tem nada de espiritual. Tem muita coisa que a gente vai falar aqui. Bom, vai trazer muita reflexão para vocês. Mas antes da gente refletir, deixa aqui o seu like, já segue a gente no canal, liga lá o sininho, coloca para que você consiga saber todas as nossas programações e chama os seus amigos, compartilha os nossos vídeos para que a gente se encontre aqui durante a nossa semana. Antes da gente começar a falar do filme, vou chamar aqui o Damião para falar a nossa ficha técnica do filme. Olá, Tatiana Benítez, olá você que está aí no YouTube, Tatiana Benítez nos acompanhando, você que nos acompanha pela Rede Moral de Rádio, pela TV Mundo Maior, as emissoras da FEAL, mais uma sessão Pipoca American Underdog. O filme teve data de lançamento 25 de dezembro de 2021. Diretores Andrew Irvin e John Irvin. 1h 52 minutos, um esporte, um drama, é a cinebiografia que acompanha a história de Kurt Warner, que supera anos e anos de desafios e contratempos para se tornar 2 vezes o jogador mais valioso da Liga Profissional de Futebol Americano dos Estados Unidos, campeão do Super Bowl e quarterback do Hall da Fama, um filme espetacular. Agora, vou tentar dizer uma coisa já para você aqui. Se você não entende nada de futebol americano, como eu, não se preocupe. Não é um filme apenas de esporte. É um filme de superação, de determinação e de conquista muito além do campo, Tati. É isso, gente. Eu adoro esportes, mas o filme fala sobre a superação. E o que é mais legal, né? É uma história real. Mas antes a gente começar a falar muito aqui do filme, deixa eu rodar a nossa vinhetinha, né? Agora a gente pode começar a fazer a nossa análise espiritual de todo esse filme de esporte, né? Um filme que fala sobre sonhos. Um filme que conta a história de um menininho, né? Que ele é um menino e fala que quer ser jogador de futebol americano. Mas que os tropeços da vida lhe traz muitas dificuldades, né? Para que ele consiga realizar esse sonho. E quem de nós nunca passou por isso, né? A gente, quando era pequena, todo mundo quis ser astronauta um dia, né? Quis ser policial, piloto, quis jogar algum esporte, ou ser cantora, né? Ser algum artista, ou ser um bom médico, um bom veterinário. Então, a gente tem sonhos quando a gente é criança, depois que a gente cresce, a gente muda esses sonhos, ou a gente continua. E esse menino tinha o sonho de ser um grande jogador de futebol americano. Na verdade, ele queria bater um recorde, né? E ele tinha como uma meta esse recorde, né? Então ele tinha alguém de exemplo. Ele trazia com ele essas pessoas de exemplo, né? E quando a gente tem exemplos positivos, exemplos bons, a gente tem ali como saber mais ou menos o caminho das pedras, né? Na ciência, a gente fala da neuroplasticidade, porque o nosso cérebro, ele pode mudar se a gente treina ele para algumas coisas, né? E a gente, às vezes, não sabe como fazer isso. E a gente vai aprendendo ao longo da nossa jornada. Então, a gente pode utilizar a neuroplasticidade
para mudar como nós pensamos algumas coisas, como nós fazemos algumas coisas. E o filme não fala nada sobre isso, de neuroplasticidade, mas é o que ele realmente faz. Ele começa a pegar exemplos de pessoas e começa a lutar pelo sonho dele. Mas não significa que isso é uma lição fácil, né, Damião? Fácil, né, Tati? Fácil não é, mas a gente tem aquilo que é importante, né, Tati? É isso que você está dizendo. É ter um sonho, é separar, às vezes, ídolos, pessoas que você gosta e falar, puxa vida, é ali eu me inspiro para que eu possa estar conseguindo chegar naquele sonho, naquele grande objetivo, né, dessa existência. E American Underdog, uma verdadeira lição de vida, né, Tati? É a busca dos sonhos, que nunca se tem um limite. E aquilo que você gosta muito, né, Tati? Baseado em fatos reais. O filme de fé, superação, lição de vida, né? E os caminhos, né? Que ele precisou passar, enfim, se consolidar como um dos mais respeitados atletas dos Estados Unidos. O filme que chama também a atenção de todos aqueles que amam o mundo do esporte, chegar daquele, não vê o que ela usou, o caminho que ela teve que passar para chegar ali, né? E o quanto, né? A persistência, a superação, nos colocando no caminho certo ali, né? Porque a insistência, né, Tati? Quanto a importância, a insistência de realizar o sonho, de viver do esporte que ama, né? E aí a gente fala do esporte, mas leva para todas as nossas existências, né? Se você gosta daquilo que você gosta, é acreditar naquilo que você gosta, enfrentar os desafios que vão desde uma chance perdida até mesmo as escolhas que precisa fazer para sustentar a sua família, né? E o atleta sempre muito ligado ali aos seus princípios, né? Navegando em derrotas e vitórias. E quando o amor chega em sua vida, mais escolhas aparecem pelo caminho dele, mas sem nunca desistir dos seus sonhos e de ninguém, né, Tati? É muito, perdão, é muito bonito, né, o filme em si, pela história, pela trajetória dele, né? Mas é muito duro a gente ver a pessoa sempre caindo, 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 né? Levanta um pouquinho, cai de novo e perdendo as esperanças, né? Mas quando a gente tem do lado da gente também pessoas boas, pessoas que acreditam em nós, pessoas que nos dão força, isso parece que fortalece um pouco mais a gente, né? Se falou de insistência, eu acho que a insistência, né, a persistência é o trabalho, né, o treino. Na verdade, ele era uma pessoa que era considerada que não tinha talento naquilo, mas ele conseguia treinar. Eu lembro muito, eu gosto muito de esporte, já falei, eu gosto muito de lembrar do Oscar Schmidt, que é um brasileiro, jogador de basquete, um dos nossos grandes nomes, se não o nosso maior nome do basquete brasileiro, né? E o Oscar, nas suas entrevistas, ele sempre falava que ele nunca teve sorte, que ele sempre treinava muito e que por ele se considerar uma pessoa que ele queria mais e que ele queria aprender mais, ele treinava mais que os outros. Então, se ele tinha que treinar 5 horas, ele treinava 6, 7. Se ele tinha que treinar 20 arremessos, ele treinava 100, né? Ele sempre ficava mais porque ele queria ser melhor. Mas ele não queria ser melhor que os outros, ele queria ser melhor para ele mesmo, né? E o treino, essa persistência é o treino. Então eu acho que às vezes a gente fala, eu não tenho talento. Então tá, você não considera uma pessoa com talento, mas você pode ter se você treinar. Então, se uma pessoa foi capaz de aprender, todas as outras são. Como é que foi? Como é que é essa receita?
como essa pessoa fez? Se eu fizer igual, eu consigo um resultado igual? Então, essa coisa da neuroplasticidade significa que nós conseguimos moldar o nosso cérebro. Significa que nós, através de repetição, conseguimos aprender. Então, quando a gente é pequeno, que o professor fica falando para a gente repetir a tabuada 1000 vezes, talvez esse não seja o método mais eficaz. Mas como a gente repetiu 1000 vezes a tabuada, hoje, depois de nem usar a tabuada para mais nada, se perguntarem alguma conta da tabuada para você, você vai lembrar. Porque você repetiu 1000 vezes a mesma coisa. Por que nós sabemos escrever? Por que nós sabemos ler? Porque a gente tinha que repetir várias vezes a mesma coisa, o mesmo exercício. Então, essa repetição, esse treino, fez com que ele pudesse aprender mais com esse trabalho duro. O que acontece é que muitas vezes essa persistência chega à nossa exaustão. E às vezes algumas situações que nós passamos na nossa vida não permite que a gente continue treinando, não permite que a gente continue insistindo naquilo. Mas é um trabalho duro, é um trabalho árduo e é um trabalho que depende só de nós. Então, tudo que depende só de nós é a gente que precisa fazer. E é o mesmo com a nossa reforma íntima, né? Se nós queremos nos melhorar, eu tenho que saber quais são os pontos que eu tenho que melhorar, eu tenho que me conhecer para saber o quanto eu tenho que melhorar em cada coisa. E ninguém vai poder me melhorar por mim. Sou eu que tenho que fazer por mim. Então, o que ele faz é esse trabalho duro, né? Que não é fácil. E que não vai ser. E que ninguém disse que um dia seria, né? E ele começa a treinar, treinar, treinar. Até um dia que ele chega na exaustão e acaba que desiste um pouco do seu trabalho, né, Daniel? E acaba mudando um pouco essa trajetória, né? Não, são os desafios que a vida nos proporciona, né? Às vezes você para e fala, poxa vida, tô tentando, não consigo, e você precisa sustentar a família, você pôr dinheiro dentro de casa, e aí você tem que parar e falar, pera, como fazer, né? Mas aí o filme nos traz algumas mensagens, né, Tati? Como a gente tem que pedir sempre aos bons espíritos que nos auxiliem com as nossas lutas, né? Todos vamos passar por desafios para crescer. Então, não devemos orar para que não tenhamos problemas, mas sim para que para que possamos, né, ter todo o amparo para todos esses desafios que aparecem. E a luta é necessária, o que a Tati estava dizendo. Quem ora com a ideia de se sentar das provas, ora sem compreensão do espírito da prece, né? E Emmanuel nos diz, né, não fuja à luta que a vida te propõe, na intimidade de ti mesmo e atendendo ao trabalho do dia a dia, a fim de superá-la, conserva a certeza de que, pelas tuas próprias prestações de serviços ao bem comum, a bênção da vitória te marcará, é a mensagem de Emmanuel. E ali é aquela história, né? A gente vai assistindo o filme e vendo uma história de coragem, uma história de superação, de amor, que demonstra que o ser humano é sempre mais forte do que imagina e que, afinal, ninguém recebe um fardo maior do que possa suportar nos seus ombros. Deus é sábio e conhece a fortaleza de cada um dos seus filhos e a certeza de que, nos dias difíceis de sua existência, procure não se entregar ao pessimismo, nem ao derrotismo, evitando alimentar todo e qualquer sentimento de culpa de que lhe inspiram o abandono dos seus compromissos e que seria um gesto mais infeliz. Ponha-se de pé perante qualquer obstáculo, confia na ação, no poder da luz que Jesus representa e siga com entusiasmo para a conquista de si mesmo, guardando-se em equilíbrio, seja qual for ou como for cada um dos seus dias, Tati. Muito legal essas mensagens, né? Porque a gente tem que entender que a gente tem as provas. E prova não é castigo.
Prova é uma coisa, castigo é outra. Prova não é castigo. Nós viemos para cá para passar por algumas provas. Por quê? Porque nós precisamos aprender algumas coisas. Então, é castigo porque você fez mal para o outro na vida passada. Não, não é um castigo, é uma prova. Você vai passar de novo por aquilo, por uma situação semelhante, e você vai ter de novo o livre-arbítrio para escolher se você vai de novo errar ou se você vai acertar dessa vez. E daí você passa para a próxima fase. É tipo um videogame. A gente vive um videogame, né? Aqui a gente vai passando de fase. Aí tem vezes que a gente encontra o chefão. Sabe o chefão da última fase, que a gente tem que lutar mais? É tipo isso. O chefão da última fase, da parte final de cada fase, né? É aquela parte da dificuldade maior. Aí, quando a gente está naquela dificuldade maior, a gente sabe que a gente está no chefão. E que a gente só vai passar daquela fase se a gente passar pelo chefão, né? Que geralmente a gente tem que matar o chefão. O chefão, gente, tá dentro da gente. O que a gente tem que matar é aquilo que fez mal, né? Então, aquele chefão que a gente tem que matar é a bactéria lá que a gente alimentou. Olha só, né? Aí a gente passa de fase. Aí a gente vai passar de fase, é tipo Mario Bros, né? Não é que tá tudo ok. A gente vai passar pro cogumelinho, mas a gente vai passar pela bomba, a gente vai passar pelo coisa que é, né? Que vai querer comer a gente, que vai querer bater, vai perder a força. Aí tem hora que a gente vai perder a força e vai ficar, tipo, andando mais devagarzinho. Depois a gente vai reconquistar a força. É isso, né? O tanto que a gente está aqui são as provas que a gente tem que passar. É um videogame, gente. Aqui é a parte do videogame. A gente só depois que a gente vence, né? Ou que a gente morre, lembra que a gente morre no videogame também? Né? É que a gente vai para o outro plano. E daí a gente vai saber o que a gente fez e até que fase a gente chegou. Gente, pensa assim, ó, se a gente começar então a enxergar a vida como videogame, pega essa que é legal, né? Se a gente conseguir enxergar como videogame, a gente vai conseguir ter uma visão melhor das estratégias, inclusive, que a gente tem que tomar. Tem vezes que a gente consegue pegar atalho no videogame, não tem? Tem vários. A maioria dos jogos a gente tem atalho, e a gente nunca sabe o atalho. Tem vezes que a gente pega o atalho e a gente fala, passei de fase, né, nem precisei passar pelo chefão, porque eu consegui pegar esse atalho aqui e passar por uma fase melhor. Porque o que é esse pegar o atalho? Né? É a gente conseguir mudar moralmente. É a gente conseguir encontrar essas chaves do bem. Né? Se eu fizer o bem, tem muita coisa que eu não vou precisar passar ali na frente. Todas as dificuldades que eu tinha que passar, muitas vezes eu não vou precisar porque eu escolhi um outro caminho. Né? E às vezes a gente não vai pegar o atalho, a gente vai pegar o caminho maior. E o chefão, às vezes, a gente vai demorar várias vidas para passar, né? Porque às vezes a gente morre no chefão, né? Não sei vocês, mas eu sempre tinha mania de jogar Psychofox e eu sempre morria no chefão. E daí a gente vai ter que passar, aí tem chance de novo, né? Porque a gente tem outras chances, né? A gente tem chance de novo, até a gente conseguir passar, né? A vida é um videogame, gente, leva isso. Então, no filme, ele desiste. Ele cai, ele fala, ok, isso não é para mim. Só que aquilo ainda fica no seu ser gravado, né? Nosso ser, ele tem a inteligência e a consciência que enquanto nós estamos aqui encarnados, a gente tem uma consciência limitada pelo nosso corpo de carne, pela nossa matéria. E quando nós não estamos aqui, ou seja, no nosso momento de sono, por exemplo, a gente volta à nossa consciência do nosso ser completo, né? E aí, aquilo ainda ficou nele, né? Por que as outras pessoas podem e eu não? Por que eu caí e não posso continuar mais? Ele tinha dificuldades, ele tinha que sustentar a família, até um dia que ele fala, não, peraí, eu vou tentar de novo. Eu vou ligar de novo esse videogame, eu vou de novo passar por essa fase, e mas dessa vez, eu vou pegar um outro caminho.
eu não vou pelo caminho tradicional, que é o que eu sempre estava tentando fazer. Sabe aquela coisa do, se você quer um resultado diferente, você tem que fazer algo diferente e parar de ficar fazendo sempre o mesmo? Foi isso que ele fez. Ah, mas o caminho que você vai tomar, putz, ninguém acredita, ninguém gosta, tem nada a ver com isso, tem nada a ver com o que você quer da sua vida. Ele falou, tudo bem. É o que tem para hoje e eu vou aceitar. E nessa do que é o que tem para hoje, ele aceitou e começou a ser visto por isso. E ele começou a ser visto de uma maneira positiva, que antes era uma outra visão, né? Ele começou a ser visto de uma maneira positiva, ele começou a passar das fases ali do jogo. Ele começou a ter uma visibilidade que ele não tinha do outro jeito que era o que ele queria. Sabe por quê? O que eu entendo aqui? Que às vezes a gente quer muito uma coisa, mas não é aquilo que está planejado para a gente. Às vezes o que está planejado para a gente é um outro caminho. Às vezes é um outro atalho. E às vezes a gente está ali dando murro em ponta de faca, sempre no mesmo, e só consegue o mesmo resultado, que é o resultado que você não quer. Então, ele muda e fala, ok, é isso aí, vamos tentar. Abaixo de todos os protestos, de todas as pessoas, e todas as contra tudo e contra todos, ele vai. E por que não? E por que não dar certo? Né? E aí é onde ele consegue ver uma luz no fim do túnel. Quantas vezes a gente também já não passou por isso, né? E aí, Daniel, você gostou da minha analogia com o videogame? Você acha que tem a ver? Adorei, adorei, né? Quer dizer, parar e falar, você tem que a gente tem que superar fases, superar desafios ali, adorei isso. E aí a gente vai falando, tem duas coisas, né? A gente parar, né, Tati? A força de vontade e a determinação que nos deixam felizes com o sucesso que alcançamos, com persistência, podemos transformar em conquistas os desafios da vida, bem como ir solucionando pouco a pouco os vários desafios, né? Tudo que nos exige determinação, esforço, persistência e suor, tudo que idealizamos e conseguimos tornar realidade passa a ser ponto marcante em nossa evolução. Se cometemos erros, que nos sirvam como aprendizado para que não erremos mais. Eu vou querer começar a falar um pouquinho, quero ouvir você também, Tati, falar de superação, que no filme fala. Segundo o Espiritismo, sobre Deus, não dá o fardo maior que podemos carregar. No Espiritismo, essa frase está relacionada ao princípio da lei de causa e efeito, que ensina que cada um recebe de acordo com suas próprias ações e necessidades. Thomas Edison, na busca pela descoberta da lâmpada incandescente, realizou mais de 1000 experimentos e não desistiu, e iluminou o mundo. Os navegadores, né, os inventores, os cientistas deram ao mundo o seu melhor, porque se mostraram persistentes, incansáveis. O conhecimento do Espiritismo ajuda a superar desafios quando nos dá conta de que jamais nos é dado um desafio que não tenhamos condições de superar. Ser otimista é importante, uma vez que os pensamentos negativos sugam nossas energias sem